todos, queridos amigos, queridas amigas, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Nosso tema para a reflexão doutrinária de hoje é Os últimos serão os primeiros. Está baseado no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 1 a 3, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora. E também em Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, como a parábola dos trabalhadores do vinhedo. Nessa parábola, Jesus conta que o dono de um vinhedo saiu muito cedo, logo na primeira hora, procurando trabalhadores para sua vinha. E assim que ele os encontra, ele os contrata por uma moeda para um dia inteiro de trabalho. E durante todo o dia, em diferentes horários, o dono do vinhedo sai contratando trabalhadores e oferecendo a cada um o mesmo valor de uma moeda. No fim do dia, quando ele vai acertar as contas com todos aqueles que contratou, aqueles que chegaram primeiro, na primeira hora, se sentem injustiçados por verem que os que chegaram na última hora de trabalho também receberam a mesma quantia de uma moeda. Então, esses vão até o senhor das vinhas e expressam o seu sentimento de injustiça. E o senhor das vinhas lhes dá a seguinte resposta: Amigos, vocês não acertaram comigo que receberiam uma moeda por um dia inteiro de trabalho e não receberam aquilo que foi prometido por mim? Acaso não me é permitido fazer o que me apraz com aquilo que é meu, com aquilo que me pertence? Então, o que nos esclarece o Evangelho segundo o Espiritismo acerca do que Jesus nos diz através dessa parábola? Ele nos esclarece que os bons espíritas são os trabalhadores da última hora. E bons espíritas são aqueles que atenderam ao chamado quando receberam o convite de Jesus para trabalhar no seu vinhedo. Alguns receberam mais cedo esse convite e outros um pouco mais tarde. Mas todos estavam de prontidão e com boa vontade no momento da convocação. E os bons espíritas são os trabalhadores da última hora, por quê? Porque outros já vieram antes deles. Os primeiros trabalhadores do vinhedo do Senhor foram os profetas, como Moisés, por exemplo, que veio abrindo e preparando o caminho com um certo rigor. Mas esse rigor da lei trazida por Moisés era necessário. Por quê? Porque era o que aqueles espíritos encarnados naquele momento eram capazes de compreender devido ao seu grau evolutivo. E no segundo momento, quando a estrada já estava aberta, o solo já estava preparado, o próprio Cristo veio à Terra para nos guiar por essa estrada e ser o nosso modelo com a sua lei de amor e também com a promessa de um Consolador. E por fim, a doutrina dos Espíritos, que veio trazer os esclarecimentos de que nós necessitávamos e nos preparar para sermos os trabalhadores da última hora. E que essa última hora ela seja entendida como o momento final das expiações e das provas pelas quais o nosso planeta passa e a transição para a regeneração. E nós precisamos compreender que a evolução ela se faz no conjunto, ou seja, não importa para os espíritos evoluídos quem é que fez mais, quem é que fez primeiro. O
que importa é que foi feito. E que foi feito para o bem da coletividade. Nós já sabemos que as reencarnações, elas são solidárias entre si e entre as outras pessoas. Então, é natural que uns comecem e que outros deem continuidade. E que outros ainda venham para terminar. Ou então que aquele que iniciou a obra, ele próprio retorne, ele reencarne para concluir aquilo que começou. Então, numa comparação rudimentar, sem floreios, os primeiros profetas trouxeram um remédio, que seriam os valores morais. Mas as pessoas não sabiam como usar esse remédio, não sabiam como viver esses valores morais. Então, Jesus veio trazer a bula. E isso fica claro quando ele diz: não vim para destruir a lei, mas para fazê-la cumprir. Então, com o seu amor e com o seu exemplo, ele nos mostrou que somente através do remédio é que teremos a cura. E aí, por fim, a doutrina dos espíritos, ela vem trazer, vem fazer a leitura dessa bula. Entender como é que usa esse remédio e divulgar o que ela diz, ou seja, a palavra de Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nas próprias palavras do Cristo, ninguém vem ao Pai senão por mim. No último parágrafo deste item 3, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos nos referindo, o espírito Henri Ainu fecha a interpretação dizendo que essa parábola, a dos vinhedos, como todas as outras que Jesus nos deixou, traz o germe do futuro. E de todas as formas e imagens, ela traz a revelação da unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que religa todos os seres do presente com o passado e com o futuro. Então, queridos amigos, queridas amigas, não importa se nós fomos os primeiros ou se seremos os últimos. O que importa é que sejamos os trabalhadores e que estejamos a postos e a serviço do Senhor do Universo. Muito obrigada a todos pela atenção, muita paz e que Jesus os abençoe.